Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Deus deixou o céu por amor e piedade, a fim de carregar os insultos, mentiras e ódio de sua criação, e para morrer pelos pecados deles. Os anjos observaram aterrorizados. Agora sua face era cheia de tecido rasgado. Os espinhos causaram muita inchação e uma infecção dolorosa, estando quase totalmente cobertos de carne inchada, que ele não parecia mais como um homem. Centenas de anos antes deste acontecimento, o salmista profetizou essas palavras sobre o Senhor Jesus. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. O próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os soldados disputavam as roupas do Senhor. Jesus, tão bom, foi humilhado, tendo sido desprovido de suas vestes e desnudo perante o mundo. Jesus olhou para os seus torturadores e orou: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Os espectadores disseram: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. O horror da crucificação foi descrito em termos médicos por um médico qualificado que disse: esta foi a morte mais agonizante que um homem podia aguentar. Ele tinha que se ajudar para poder respirar. A dor pungente causada pelos cravos, atingindo o nervo mediano nos pulsos, espalha pelos seus braços, indo para o seu cérebro e descendo pela sua coluna dorsal. O cravo, penetrando através dos nervos entre os ossos metatársicos do pé, sacode seu corpo ereto. E os músculos da perna se convulsionam e jogam seu corpo para baixo, remetendo-o contra a cruz. O ar é aspirado, mas não pode ser exalado até que a formação de dióxido de carbono nos pulmões e na corrente sanguínea estimule a respiração e assim alivie as contrações dos músculos. A vítima é destruída pela exaustão, choque, desidratação e paralisia. O coração quase não consegue bombear o sangue espesso, pois as células vão morrendo aos poucos. Nossos pecados levaram Jesus Cristo para a cruz. Como pasmaram muitos à vista dele,
pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Este foi o momento decisivo em toda a história. Nunca houve um dia como este. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue que Jesus derramou na cruz, naquele dia tenebroso, não era sangue humano. Era o sangue precioso de Deus, o único que poderia tirar os nossos pecados. Por que Jesus passou por tudo isto? Por você. Ele o ama. O céu se tornou escuro, pois Deus Pai não podia encarar o pecado. Jesus absorveu os pecados da humanidade, incluindo os pensamentos e ações pecaminosas, e pagou o terrível preço, morrendo na cruz. E Jesus clamou em voz alta: Deus meu, por que me desamparaste? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo antes de Jesus morrer, ele bradou: Está consumado. Todo o trabalho necessário para nos salvar havia terminado. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. O sacrifício na cruz nunca será repetido. Para ter certeza que ele estava morto, um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Após sua morte, o corpo foi retirado da cruz e enrolado em fino linho e colocado em uma tumba emprestada. Uma grande incerteza tomou conta de Jerusalém. O Senhor Jesus estava morto. Judas se enforcou e os discípulos se escondiam temendo por suas vidas. A esperança havia sumido. Os discípulos, em sua incredulidade, esqueceram que Jesus dissera que iria ressuscitar. Então, isto aconteceu, e foi o maior acontecimento de todos os tempos. Após 3 dias no sepulcro, a glória de Deus irrompeu, e o crucificado levantou dos mortos, oferecendo ao mundo a esperança da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, na sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, proclamou: Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ao amanhecer, no primeiro dia da semana, as mulheres trouxeram especiarias para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Elas foram recebidas por um anjo que disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi